Muito bem, Rede Vale Norte recebendo a Vivian e também o Jefferson da ViaCred Alto Vale. O assunto principal de hoje, Previdência. Primeiro, Vivian, boa tarde. Satisfação tê-la aqui na programação da Rede Vale Norte. Boa tarde, JV. A gente que agradece a oportunidade aí para vir falar de um tema tão importante para a nossa população, né? Jefferson, boa tarde também. Seja bem-vindo à Rede Vale Norte. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui para falar sobre um tema tão importante. Então, a gente conversava em off e a gente sabe também, né, que é um assunto que já vem gerando aí muita polêmica, até porque muita gente não sabe o que é Previdência. A gente poderia começar já explicando o que é a Previdência. Claro, JB. Então, vamos lá. Previdência é o ato de prever, ou seja, tentar de forma previamente evitar situações e transtornos futuros, né? Então, é o ato de se planejar com antecedência, no caso, né? Pensando aí no seu futuro. Agora, Vivian, a gente sabe que o pessoal fica na dúvida da Previdência Social, Previdência Privada. A gente poderia separar um pouquinho, poderia começar falando da Previdência Social. Uhum. E a gente até trouxe, para complementar um pouquinho, JB, a gente até trouxe os dados estatísticos, assim, que a gente sabe que quando a gente olha a longo prazo, principalmente nós que somos novos, né, JB? Verdade. E como essa previdência vai nos assessorar lá na frente? Ela é uma dúvida grande, né? Será que hoje a nossa previdência vai conseguir pagar o que nós ganhamos, né? Hoje a gente já sabe que não. A nossa renda atual, possivelmente lá na frente nós não vamos ganhar, né? Se a gente olha o rombo hoje da parte do INSS, né? Do buraco que nós temos, a gente já está com 363 bilhões em 2023. Então, tu imagina lá na frente daqui a 30 ou 40 anos, né, Jeff? Exatamente. Quando a gente fala em previdência social, a gente sabe que é um direito que todo cidadão tem aí, todo trabalhador tem, de garantir aí sua renda futura, né? Porém, a gente sabe, como a Vivian comentou, desse rombo que a nossa previdência social já tem e das dificuldades que o INSS vem tendo em administrar essas situações, até porque, como a Vivian comentou, a gente trouxe alguns dados estatísticos, né, que mostram essa dificuldade de administrar esses recursos, visto que a nossa população de idosos está aumentando consideravelmente e cada vez menos filhos, né, a população, no modo geral, está tendo cada vez menos número de filhos. Exemplos. Em 1960 existia uma média aí de 6,3 filhos por família. Hoje, com dados aqui até 2020, está em 1,5. Olha só essa redução, né? Então, para facilitar o entendimento, a gente entende que quando a gente fala em previdência social, é uma pirâmide. Ou seja, a base da pirâmide é os contribuintes, são os trabalhadores que pagam aí, descontado em folha, um valor para o INSS, que é para a previdência social. E quem está no topo da pirâmide são os aposentados, os pensionistas, de modo geral. Ou seja, nessa lógica, é uma coisa sustentável. Porém, essa pirâmide ela vem invertendo esse afunilamento com o longo do tempo, com essas situações que eu expliquei, com o número de idosos aumentando. Ou seja, quanto mais idosos, a tendência é termos mais aposentados, no caso, né? E com a redução de filhos, aí o que acontece? Cada vez menos contribuintes. E isso acaba se tornando algo insustentável para o INSS. Até recentemente já tivemos aí uma reforma trabalhista, onde acabou dificultando ainda mais um pouco a questão para a gente se aposentar, né? Então, dificultou um pouquinho mais, ou seja, alongou esse processo. Então, a gente está trazendo essas informações aqui para trazer uma alternativa, né? O que a gente pode fazer de diferente para resolver essa situação. Sabemos que lá no INSS dificilmente a gente vai conseguir mexer, porém a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para resolver essa situação, para não ficar dependente aí exclusivamente do INSS como fonte de renda, né, Vivi? Aí entra a previdência privada, né, Vivi? Como pode proceder para optar, então, por essa previdência? Hoje, a nossa previdência social, a gente tem alguns tipos, né? O Jeff aí, o nosso especialista, vai esclarecer um pouquinho pra gente. Isso, a gente já veio falando então da nossa previdência social, né? Que ela é administrada então pelo INSS,
E hoje, quando a gente fala em previdência privada, né, previdência complementar, a gente tem alguns formatos hoje, né, são as entidades abertas e as entidades fechadas. Dentro das entidades abertas, a gente tem, então, os planos PGBL, VGBL e planos tradicionais. Já a nossa previdência, ela é um plano de previdência complementar fechada, ou seja, só pode ter previdência quem é cooperado aí da Via Cred Alto Vale ou do sistema Ailos, no caso, né? Então, tem essa exclusividade, vamos dizer assim. E quando a gente faz esse comparativo entre as previdências abertas e as fechadas, vamos parar para pensar. Hoje, dentro das fechadas, existem algumas modalidades, o nosso é o plano instituído, ou seja, é um plano que foi formado para trazer alguns benefícios fiscais. Um exemplo seria podendo abater até 12% de imposto de renda quando você faz a sua declaração pelo modelo completo. Aí, claro, vai depender muito da tua contribuição versus a renda que você tem, né? Esse seria um dos benefícios, digamos, da nosso plano de previdência. No mercado, ele é muito similar com o PGBL. O PGBL também é possível fazer isso, tá? Porém, aqui uma grande diferença quando a gente fala em previdência aberta e fechada é que nos planos de previdência aberto, quando a gente fala em processo de contribuição e recebimento, para tentar simplificar, imagina um copo d'água e uma caixa d'água. Então, na fase de contribuição, você está enchendo esse copo d'água, ou seja, a água que você vai colocando lá é as suas contribuições mensais. A partir do momento que você se aposenta, esse copo d'água ele é despejado dentro da caixa d'água, ou seja, mistura com todos os valores de todo mundo, ou seja, esse é um fundo mutuário, ou seja, a partir desse momento você assina um termo e o dinheiro passa a ser da instituição financeira. Ou seja, não é dinheiro, não é mais do contribuinte, né? Isso a gente está falando do plano de previdência aberto. Isso tanto no PGBL quanto no VGBL funciona dessa forma. O que acontece em caso de falecimento desse beneficiário? O dinheiro fica para a instituição financeira. Então, essa é uma situação que incomoda às vezes as pessoas, né? Porque ela contribui por um bom tempo, por mais que às vezes ela não vai usufruir daquele dinheiro que ela contribuiu, mas pelo menos ela gostaria, a maior parte das vezes, de deixar para a família, né? A gente sabe que hoje, nessa modalidade, existe a possibilidade de uma contratação, tem uma cláusula, digamos, né? Que você consegue ainda colocar para ficar para a família, porém é só um percentual, não é 100%. Geralmente fica na faixa aí de uns 50%, podendo estender até para um filho. Mas imagina que se a pessoa está aposentada, ela vai estar lá aposentada em torno de 60 a 65 anos. Se ela ficou lá aposentada durante 5 anos, veio a falecer, a esposa vai receber até ela vir a falecer. Suponhamos que ela receba durante aí mais 10 anos, ou seja, foi 15 anos de recebimentos. Qual a probabilidade de um filho ter menos de 21 anos? Verdade. É muito pequena. Ou seja, o dinheiro volta a ficar para a instituição. A nossa, o grande diferencial da nossa é isso, que tanto na fase de recebimento quanto na fase de contribuição, a gente está falando de individual. A gente está falando, imagina aquele copo d'água, ou seja, você na fase de contribuição só colocou água lá dentro e na fase de recebimento você vai beber do seu copo conforme a sua renda projetada. E por que a gente traz os dois modelos, né, JB? Porque hoje as instituições, elas não abrem a informação nesse formato para a pessoa ter o conhecimento e vendem a previdência privada por vender. Então, quando ela for lá na frente, no falecimento ou toda uma outra questão que possa ter, tem os prós e os contras de cada modelo. E aí, por isso que a gente faz questão de frisar para que as pessoas que estejam ouvindo perguntem para as pessoas que estão atendendo ela, né, na cooperativa ou em outras instituições, se o plano da previdência dela é aberto ou é fechado. É importante, e essa informação não é muito divulgada, né, Jeff? Exatamente. E aí, quando a gente fala em previdência privada, eu vou até voltar num tema que a gente estava trazendo de algumas estatísticas, alguns dados, né? Só para ter uma noção, hoje em torno de a cada 100 pessoas, economicamente falando, ativa, 21 idosos desses 100 eles estão passando por situação de dependência, ou seja, ele não consegue viver com aquele salário do INSS. Quando a gente fala em viver, comida, remédio, coisas básicas, moradia, no dia a dia, nada assim de situações fora disso, tá? Então, ou seja,
De cada 100, 21. Existe uma projeção, pela quantidade que vem aumentando esses números, que em 2060 serão a cada 100, 63 vão estar nessas condições. Porque esse pessoal não tem esse planejamento financeiro. E a gente está vindo aqui justamente para tentar, de alguma forma, sensibilizar as pessoas dessa importância, né, desse planejamento. A gente vê que o diferencial que você está trazendo, tanto você quanto a Vivi, não tem letras miúdas, né? Então, é um plano aberto. Quem tiver dúvida pode ir até a instituição, vocês estão esclarecendo. E na abertura da entrevista, a Vivi até brincou, pela pouca idade, ou seja, quanto mais cedo, claro, melhor, né? Mas não tem idade para tu adotar um plano privado, uma previdência, né? Não tem, mas quanto antes começar tem os benefícios. A gente até trouxe umas continhas aqui pra gente botar em prática, né? E perceber em dinheiro quanto que fica. Por exemplo, uma pessoa com 20 anos, se ela começar a guardar 8% do salário dela, ela já vai conseguir manter um valor lá na sua velhice dentro de como ela hoje recebe. Uma pessoa com 30 anos, se ela guardar 15% na aposentadoria privada, também, para manter o mesmo patamar de vida. Com 40 anos, 29% e com 50 anos, 68%. O detalhe aqui, né, Jefferson, é que quanto antes tu começa, como ela é calculada com juros compostos, mais ela vai ter valor de rendimento para apoiar ela nesse valor lá na frente, na velhice dela. Né? Exatamente. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Se ela iniciar aos 25 anos... Quando ela finalizar esse processo de contribuição, ela vai ter aproximadamente 68% desse valor acumulado é só rendimento. Ou seja, a diferença desses 68% é o que ela contribuiu. É a menor parte aí desse contexto. Já quem inicia aos 45, na mesma proporção, 64% é a contribuição, só a diferença é a rentabilidade. Por isso a importância de começar o quanto antes, né? E aí, eu vou até abrir uma reflexão. Você comentou, né? Tem idade. A gente comentou aqui que quanto antes começar, melhor. Aí o pessoal aí já está na faixa aí de 30, 50 anos, se pergunta, e será que compensa ainda eu fazer? Compensa. Porque 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada, né? Então eu sempre brinco. É melhor tu começar nem que for um valor menor do que realmente esse estudo aqui trouxe. Pelo menos esse período está contribuindo com um valor menor, já é alguma coisa. Então você já tem esse valor guardado e mais a rentabilidade, fora os benefícios fiscais que a gente já comentou também. E aí, conforme a sua adequação financeira vai melhorando, aí você pode ir fazendo aportes, pode ir fazendo esse reajuste do valor de contribuição para chegar naquele valor que você quer ter de renda futura. E quando a gente fala em renda futura, a gente está falando de uma renda aqui complementar. Entendemos que a gente vai, sim, porque é a questão de direito, né, de todo brasileiro, ter direito à previdência social. Só que a gente não sabe o valor que a gente vai ter, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer se, com o salário mínimo, a gente se conseguiria manter lá na frente, né? Vamos dar um exemplo, né, Vivian? A gente tem uma média aí dos nossos trabalhadores, está na faixa aí de 3 a 4 mil de renda, na média, vamos dizer assim. Se esse povo, a partir de agora, começar a se aposentar, se começar a receber um salário mínimo, qual é o impacto financeiro que teria, né, nessa mudança drástica, digamos assim, de renda, né? Então, como a gente mostrou anteriormente, a maior parte da população aí de idosos não vem conseguindo se manter, né? E provavelmente esse número iria aumentar ainda mais. E a ideia aqui é tentar minimizar essa situação, né? E aí a gente vem com a solução, né? Exatamente. Que hoje a gente tem um plano de previdência completo, nesse formato aberto. Ele é uma parceria junto com a Quanta. Se as pessoas quiserem pesquisar, a Quanta hoje é a quem mais rentabiliza. Temos 3 perfis, né? O Jeff quer falar um pouquinho dos perfis para as pessoas meio... A gente não vai se aprofundar muito no perfil, mas hoje a gente tem um perfil renda fixa, que é aquele perfil uma pessoa um pouco mais conservadora, né? A gente tem o perfil Quanta, que é um perfil intermediário, vamos dizer assim, é um perfil que moderado, é um né? Moderado, ele tem aquela questão de ser um pouco conservador, mas também gosta de investir em alguma situação diferente para tentar alavancar os seus rendimentos. E aí temos o perfil mais arrojado, e aí sim esse público ele tem a tendência a investir uma maior parte, digamos, do recurso em rendas variáveis para tentar conseguir uma rentabilidade maior, mas sabe que corre algum risco, vamos dizer assim, né, quando a gente fala em renda variável, né? Mas a gente tem os 3 perfis.
para atender todos os públicos. Aí é o cooperado que escolhe qual perfil de investimento deseja, né? Sobre o perfil de investimento, como eu falei, melhor não se aprofundar muito, que é uma questão bem... se for entrar em percentuais, acaba sendo um pouco confuso. Então, a gente gosta, às vezes, de mostrar presencialmente, como você comentou, né? Buscar o posto de atendimento para a gente poder explicar mais a fundo cada situação. Agora, sobre tempo de contribuição, como é que funciona? Se assemelha à Previdência Social? Eu estou contribuindo há 20 anos. Eu posso, de repente, eu não tenho mais condições, ou eu posso, a partir do momento, participar já? E como é que funciona o tempo de contribuição, Jeff? O tempo de contribuição, ele pode começar a qualquer momento que a pessoa quiser. Sim. É claro que vai depender o valor que ela vai guardar e o tempo em que ela vai ficar. A pessoa também tem essa contribuição a partir de 65 anos, né? Mas a coisa apertou e precisou do recurso. Depois de 3 anos, a pessoa pode resgatar o valor. Não é nada assim, então, não é nada engessado, entende, JB? Então, esse recurso, depois de 3 anos, a pessoa tendo necessidade, pode resgatar. A gente não indica porque a ideia é que essa pessoa tenha uma rentabilidade complementar lá na sua aposentadoria, após os seus 65 anos, que é o ideal, começar a mexer nesse plano de previdência, sabe? Quando a gente fala em previdência complementar, é um investimento, que nem a Vivian comentou. A partir de 3 anos já pode ser resgatado se o cooperado quiser, né? Não é um indicado. Quando a gente fala em previdência privada, a gente está pensando a longo prazo mesmo, tá? E claro, quanto mais tempo de contribuição, o dinheiro vai trabalhando a seu favor e vai tendo muito mais rentabilidade por se tratar de juros compostos. Isso tanto na fase de contribuição quanto na fase de recebimento, o seu dinheiro continua rendendo. A diferença, voltando lá na questão das previdências abertas que foi comentado, na fase de recebimento, você não tem mais rendimento sobre o seu valor, porque o dinheiro não é mais teu, é da instituição. Então você vai receber aquela renda que a instituição programou para você com um reajuste anual, como o nosso salário já vem sofrendo reajuste. Uma outra fonte importante aqui que a gente trouxe... O Jeff, autônomo pode adotar a previdência privada? Olha, com certeza, é um dos públicos assim, que a gente mais indica, até por conta que os autônomos nem todos pagam a previdência social, né? E se me perguntar, vale a pena investir mais em qual? Na previdência social ou na previdência privada? Eu indico os dois. Por quê? Quando a gente fala em previdência social, a gente tem alguns benefícios além da previdência, a questão até de precisar se encostar ou algo do tipo, né? Mas a gente tem, às vezes, se for parar para fazer um cálculo mais a fundo, se você às vezes contribuir com um valor maior na previdência social por um período apenas, não vai impactar lá na frente na tua renda, porque ela é uma média de todo o período de contribuição. Então não quer dizer que todo o valor que tu contribuiu lá na frente tu vai ter de volta. Né? Então quando a gente fala de INSS, não quer dizer que todo o valor que tu pagou tu vai receber de volta. Já foi outra questão também, a gente vê o incentivo que vocês estão dando para quanto antes, melhor. O jovem aprendiz, ele está já no mundo do trabalho, lá com 15, 16 anos, já pode adotar também a Previdência? Com certeza, até é indicado aos pais aí, se possível, assim que seu filho nasça, já faça um plano de Previdência, que hoje com R$50 você já consegue planejar o futuro do seu filho. Como a gente falou antes, é um investimento. Nada impede, se na metade da vida dele ele quiser usar o recurso para outra finalidade, ele possa, porque é um investimento. Mas pensando realmente como aposentadoria, que é o intuito da previdência privada, ele vai ter uma renda muito superior a que a gente hoje, se a gente hoje começasse a contribuir com R$50. Olha a diferença. Hoje, se eu for contribuir, talvez eu vou ter que contribuir ali em faixa de talvez uns R$400, R$500, e ele com R$50 vai ganhar mais do que eu. E isso é bacana que você perguntou, JB, porque não tem idade mínima. A partir do momento que a criança nasce, ela já pode ter uma previdência. A preocupação, a gente vê a fragilidade da educação que a gente tem hoje no Brasil. Então, lá com 18, 20 anos, para você ou iniciar ou já estar numa faculdade, é importante também esse investimento, né? Sim, ou às vezes até comprar um bem, essa criança já pode comprar um carro, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Falando um pouco disso que a gente está debatendo aqui sobre contribuição de INSS, contribuição de previdência privada, um dado que eu tenho aqui referente a essa questão de contribuição versus o salário que recebe. Hoje, 66,9% da população brasileira recebe um salário mínimo.
e só 0,8%, ou seja, nem 1% recebe o teto, que hoje é de 7.718. E o salário mínimo é 1.302. Então, olha só, 66% da população brasileira recebe um salário mínimo. Então, boa parte desse número aqui está naquela outra estatística das pessoas que não conseguem se manter com o salário mínimo. Uhum. A gente podia se estender aqui, né? O Jeff falou que se fosse se aprofundar, a gente ficaria uma tarde e não seria informação demais, até porque é um assunto bem interessante. A gente quer agradecer tanto o Jeff quanto a Vivian e deixá-los à vontade aí se tem mais algum dado que possa trazer, que seja importante, ou numa próxima oportunidade a gente traz outros dados também, né? E outros produtos que a ViaCred também tem. Com certeza. A gente tem só um dado bem interessante, JB, que é a parte, hoje a nossa previdência, ela é bem completa. Uhum. Ela traz também a parte de apoio ao risco. O que é isso? Se a pessoa vir a falecer ou invalidez, ela também contribui com o valor e tem um valor representativo que pode vir a dar suporte aí, e esse aporte à previdência da pessoa. Quando a gente fala em proteção familiar, que é o que a Vivian está trazendo, a gente imagina que hoje um contribuinte começa a colocar um valor na sua previdência, mas se acontece um acidente, o que acontece? Essa contribuição, provavelmente ela vai ser pausada. Ou seja, ele contribui às vezes com muito pouco para ele ter aquela renda futura que ele tanto almejava, né? Desse planejamento. E essa proteção ela vem com o viés de que você contrata um determinado valor de cobertura, para daí o que acontece? Vai pegar o valor que você contribuiu, mais esse aporte desse valor, para daí a partir dali você em vida poder receber essa tua renda projetada. E geralmente se você tiver uma invalidez, que é o caso que a gente está falando aqui, vai fazer muita diferença, porque obviamente você vai ter acesso ao INSS, a maior parte da população tem acesso aí à questão de se aposentar por invalidez também, mas aí teria essa renda complementar para ajudar, até porque se você vai ficar inválido, você vai ter várias outras despesas, né, de medicamento, reestruturação dentro da própria casa, né, porque quando a gente fala em invalidez é algo mais sério, né? E em caso de morte, pensando aí na proteção da família, né, mais uma complementação de renda para a família, que a gente sabe, eu vou dar o meu exemplo hoje, né, JB, eu sendo o provedor da família onde tem a maior fonte de renda, vamos dizer assim, se eu vir a faltar, vai fazer muita diferença na vida da minha família, ainda mais que eu tenho 2 filhos, e aí eu fico pensando, como é que a minha esposa vai conseguir sustentar os 2 e manter o mesmo padrão de vida, né? Então, com essa proteção familiar, eu estou garantindo isso para eles. Eles vão ter acesso, provavelmente, aí uma aposentadoria do INSS também, com essa complementação minha da previdência privada. É só um exemplo. Quando a gente fala em previdência privada, às vezes é muito individual, né? Como a gente comentou, o ideal seria que cada pessoa procurasse o posto de atendimento para a gente individualmente fazer uma simulação para aquele indivíduo específico, né? Que cada um vai ser diferente. Eu vai ser uma situação, você vai ser outra e a Vivian outra. E como a gente falou, vários perfis, né? E eu ia te perguntar isso. Então, foi uma entrevista, está sendo, né, uma entrevista completa, sanando muitas dúvidas, mas sempre fica uma dúvida. Então, onde a gente pode buscar? Em todos os postos de atendimento da ViaCred, e nós também, se você depois deixar, a gente pode deixar o número do atendimento do WhatsApp, ótimo, que a pessoa também consegue fechar por esse número. Tá? Jeff, obrigado pela presença. Eu que agradeço. David, obrigado também. JB, obrigada. A ViaCred Alto Vale agradece a oportunidade que vocês estão dando para nós. Legal.